Amém. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, né, para todas e todos. É muito bom estar aqui, matar a saudade, né? Essa é uma das alternativas e um bom recurso que todo esse período anormal nos trouxe, né? Descobrir que o quanto que nós poderíamos estar conectados, apesar das nossas distâncias. Eram coisas que a gente já fazia, mas trouxe essa urgência de fazer os encontros à distância e os cultos à distância, né? A gente não imaginava essa possibilidade. E principalmente para mim, né? Para a gente, para mim, para minha família, para a Juliana, sair do país era sair também desse convívio, né? Mais próximo, participando, integrando um culto. E é bem interessante como tudo isso foi ressignificado, reconstruído, e a gente está com praticamente a mesma frequência, a mesma proximidade, a possibilidade. Eu às vezes vejo como as comunidades têm compartilhado, né, pregadores e tal, o que era quase impensável, né, no contexto de alguns meses atrás. Então, gente tão boa, sei lá, do Nordeste, que a gente imaginava um dia pregando na nossa comunidade, pensava quando que a gente vai fazer um evento e poder ter grana para poder, né, pagar a passagem de fulano e estar com a gente. E hoje o fulano pode estar com a gente a qualquer momento, qualquer domingo. Basta ter uma conexão. Então, isso agraciou a gente também. Uma possibilidade de novos encontros, de outras maneiras, né? Acho que tem a ver com a fala de hoje também. Então, eu sou muito grato a essa comunidade, né? Quero aqui agradecer publicamente na pessoa do Clemim, mas agradecer a essa comunidade como eu e minha família fomos acolhidos, né? Todo esse projeto foi acolhido, isso foi muito importante para a gente. Então, muito obrigado. Então, eu queria compartilhar a palavra com vocês, queria, né, orar antes, e nós vamos compartilhar um texto no Evangelho de João, uma parte no capítulo 3, uma parte no capítulo 4. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, te agradeço pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar da tua palavra. Muito grato e muito feliz por compartilhar com meus irmãos, minhas irmãs, essa vivência em comunidade, esse encontro, né, virtual, à distância, mas não com menos afeto, pelo contrário, né, com um grande afeto, uma grande disposição e abertura, carinho, né, por estar compartilhando com pessoas que nós amamos e que caminham conosco. Que o Senhor nos abençoe no compartilhamento dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, então eu escolhi dois textos e eu vou fazer da seguinte forma: eu vou ler um texto primeiro, o de João do capítulo 3, e aí depois a gente lê o texto do capítulo 4. São complementares, escolhi dois textos que tratam, que dão a importância, a dimensão do encontro com Jesus e a partir de Jesus. Então eu leio o capítulo 3, depois, numa segunda parte, eu completo o 4, tá bom? Então, João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer?
Respondeu-lhe Jesus: é o mestre de Israel. És o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Apareceu aí, né, o texto, não sei quem acompanhou por aí, e se de repente a Bíblia estava com alguma versão um pouco diferente, mas é isso. É, bom, então eu escolhi esses dois textos, né, vocês textos conhecidos, a história de Nicodemos, a relação de Nicodemos com Jesus e da Samaritana, para que nós tivéssemos a possibilidade de falar de encontros, né, e do impacto e da importância do encontro com Jesus e que impacto, que reverberações, que sentido esse encontro tem, que sentido de transformação esse encontro pode ter. E esse diálogo do Nicodemos é bem interessante, né? Um diálogo que a gente ouve bastante, conhece bastante. E acho que a primeira coisa que, pelo menos para mim, chama a atenção é a relação de distinção entre a pergunta que Nicodemos faz e a resposta que Jesus dá, que inicialmente parece que uma coisa não tem muita conexão com a outra, né? Nicodemos faz uma, uma, uma pergunta assim muito objetiva, inicia a conversa de maneira muito objetiva e a resposta que Jesus dá parece que está desconexa, né, com a introdução que o Nicodemos está fazendo. Então acho que essa é a primeira grande distinção, o que está contido na pergunta, né, na introdução de Nicodemos, o que está contido na resposta de Jesus. A pergunta de Nicodemos, a fala de Nicodemos, ela está em ele, antes de fazer a sua fala, ele evoca, ele faz referência a Jesus como alguém que ele reconhece que vem de Deus por causa dos sinais que Jesus fez, por causa daquilo que ele provavelmente ouviu falar. E aqui, toda vez que a gente vai falando em sinais, nós estamos falando dos milagres que Jesus fez, né? João usa a categoria mais de sinais ao invés de milagres, mas nós estamos falando da mesma coisa aqui, nesse contexto. Então, Nicodemos evoca como critério, como percepção, o que chama a atenção dele, que testifica para ele que Jesus é alguém que vem da parte de Deus, porque ele faz as coisas que faz da maneira que ele faz, ou as coisas aqui em questão, os sinais, os milagres que ele faz da maneira que faz. Isso está contido na pergunta de Nicodemos. E, ao contrário, em outra direção, que está contido na resposta de Jesus, a resposta de Jesus parece a primeira impressão que eu tenho é que ela dá uma advertência para Nicodemos com relação para onde ele deve perceber e prestar atenção e tirar os critérios da sua pergunta para poder avaliar quem vem de Deus e quem não vem de Deus. Então, a resposta de Jesus enfatiza, quando ele se refere ao nascer de novo, Jesus está enfatizando o caráter, Jesus está enfatizando mudança de mentalidade. Nicodemos está pensando em poder, autoridade, nos sinais, nos milagres, naquilo que chama atenção, naquilo que se destaca, e Jesus está dando uma ênfase de que ele não deve observar sinais, não deve observar poder, não deve observar autoridade, não deve observar autoridade espiritual, não deve observar demonstração de poder através dos milagres, que o grande critério de percepção e de observação de quem de fato vem da parte de Deus, pelo menos o Deus de Jesus Cristo, como diz Paulo, né? Não estamos falando de qualquer um, estamos falando do Deus de Jesus Cristo, se é coerente com o Deus de Jesus Cristo, se faz algum sentido nessa relação, ele deve observar essa mudança de mentalidade, mudança de postura, mudança de caráter. Essa mudança de caráter, essa mudança de mentalidade é nascer de novo. Essa transformação no sentido da vivência com relação a si mesmo, a vivência com relação ao outro, a vivência com relação ao mundo mais coletivo, mais comunitário, essa mudança de percepção, de mentalidade, de seu lugar no mundo, do lugar do outro no mundo, toda essa mudança de lente que deve ser observada como aquele que vem da parte de Deus ou não. Então, há um universo na pergunta de Nicodemos que está muito enraizado à demonstração de poder, ao fazer. Há um universo que está demonstrado na resposta de Jesus, que é como é possível observar aqueles que foram transformados a partir das suas ações, das suas mentalidades, o que não é muito difícil de observar, né? Como
como muitas pessoas colocam como critério o que é possível fazer no sentido de poder, seja esse poder apresentado ou expresso a partir do milagre que é realizado, a partir da autoridade que se tem, a partir da autoridade espiritual que se é ou que se tem, e pouco é observado como critério a partir de uma forma de agir que reporta o agir de Jesus. Esse é o grande critério. Jesus é a própria resposta, né, na sua vida, no seu corpo, no seu caminhar, no seu falar, nas suas relações. Ele é essa própria resposta que deve ser usada como critério para perceber quem vem da parte de Deus e quem não vem. Então, esse é o primeiro impacto do encontro de Nicodemos com Jesus, que é como Jesus desconstrói as origens da percepção de Nicodemos com relação a quem é da parte de Deus e quem não é da parte de Deus. E Nicodemos não entende muito isso exatamente porque ele está fora desse, digamos, desse campo semântico, dessa linguagem, né? Nicodemos está incapaz de compreender essa ilustração, essa metáfora ou essa mensagem, porque ele está fora. Isso mostra o distanciamento entre Jesus, o ambiente proporcionado por Jesus e o ambiente de onde Nicodemos vem. Então, essa metáfora para ele, essa ilustração, essa resposta, ela é inalcançável, né? Então, muita gente até vê a reação de Nicodemos, ou a contra-pergunta, né? Até como uma certa infantilidade, parece que é uma coisa óbvia e Nicodemos, que é um cara tão inteligente, não está entendendo uma coisa óbvia. Mas eu acho que não é tão simples assim, né? Isso mostra o quanto eles estão em mundos tão distantes, a ponto de... A grande questão é que Nicodemos não tem esse background, ele não tem esse referencial, ele não tem essa lente para que isso pudesse ser algo compreensível para ele. E não por acaso, a gente pode pensar, por exemplo, que tem a ver com a mesma resposta de Jesus, como muitas pessoas consideram o milagre da multiplicação, né? Grande parte da ênfase está no milagre da multiplicação. Jesus demonstra o seu poder e a sua intimidade com Deus pela sua capacidade de multiplicar tão pouco pão, tão pouco peixe para tanta gente. A demonstração do poder de Jesus está aí. Quando, na verdade, a grande demonstração de Jesus está na sua demonstração de solidariedade de alguém que é movido de íntima compaixão por uma multidão que está com ele numa condição precária, sem ter o que comer, e ele compartilha a partir do pouco que tem. O grande milagre, onde está a grande demonstração de poder, está na sua capacidade de compartilhar e como ele ensina os discípulos a necessidade e essa capacidade de compartilhar. Não na quantidade de pães que ele multiplica, mas o quanto que ele compartilha e estimula os seus discípulos, ensina os seus discípulos a compartilharem, terem a mesma solidariedade. Essa é a grande mensagem. É disso que Jesus está falando. Então, alguém vai olhar para o milagre da multiplicação dos peixes e vai identificar que Jesus veio da parte de Deus porque ele multiplicou uma quantidade mínima de pão, 5 pães para 5.000 pessoas. E Jesus vai dizer que não é isso que atesta que eu sou da parte de Deus. O que atesta da parte de Deus é que eu compartilhei o pouco que tinha com as pessoas. O que me atesta como sendo da parte de Deus é a minha solidariedade, a minha generosidade, o meu acolhimento a uma multidão em condições precárias. Não é a quantidade de pães que eu dividi, porque a multidão poderia ser 100, poderia ser 5, poderia ser 10, poderia ser 1.000. Não importa quanto fosse. O que importa ali, o que é a mensagem, é que Jesus ensina o poder que existe na partilha. Essa é a demonstração de poder, e é isso que atesta que Jesus veio da parte de Deus, não é a demonstração de poder. Então, a pergunta de Nicodemos, mesmo sendo hostilizada, talvez como uma pergunta meio infantilizada, como é que um homem pode nascer de novo? Acaso ele vai entrar de novo? Parece uma coisa óbvia que ele faz uma pergunta que é meio idiota, mas isso mostra, na verdade, distanciamento de mundos de percepção, né? Qual é o tamanho, a distância da percepção de Nicodemos e do que Jesus está falando. Então, Nicodemos tem esse impacto e essa mudança de percepção, começa a mudar a sua perspectiva a partir desse encontro. Esse encontro vai desconstruindo o que Nicodemos herda
com relação ao lugar da autoridade, do poder, como demonstração de proximidade com Deus ou de relação com Deus. E Nicodemos percebe o quanto que ele não tem nenhum controle sobre isso, né? Essa ideia de que o vento sopra o vento sopra onde quer, né? Como uma imagem do Espírito. Então, é pensar que o reino de Deus, esse acesso do reino de Deus, como ele está conectado com outros pressupostos. Os pressupostos do reino de Deus, os pressupostos de serem da parte de Deus, não estão vinculados com o poder que se tem, o milagre que se faz, mas com as diversas maneiras de se expressar a alteridade, de se expressar a generosidade, de se expressar solidariedade, se expressar esperança, né? A disposição em construir julgamentos, autoridade de julgamentos prévios que muitas vezes vão gradativamente se transformando em arrogância em muitas relações. Então, o reino de Deus proporciona e exige um novo nascimento para ser acessível. E o novo nascimento, e essas são as características do novo nascimento. O novo nascimento não é demonstrado a partir do poder, o novo nascimento é demonstrado a partir, ao contrário, né, de uma maior humanidade. Essa é a ideia do nascer. Os que são nascidos da carne são da carne, os que são nascidos do Espírito, do Espírito. E é interessante que quando Jesus dá essa resposta, aqui tem uma questão bem interessante: nascidos da carne, nascidos do Espírito. E, posteriormente, na frente, Jesus vai enfatizar que é preciso nascer da água e do Espírito. Muitas pessoas acham que quando Jesus fala que os nascidos da carne e os nascidos do Espírito, ele está fazendo uma oposição, né? Isso é muito comum, que as pessoas gostam muito dessa coisa bem, bem demarcada, né? Do certo e errado, bem e mal. Então, essa ênfase de que provavelmente as coisas da carne estão vinculadas ao pecado. Então, Jesus está falando que quem nascido da carne é o pecado, nascido do Espírito é aquele que é de Deus. Mas é interessante a gente observar que a resposta de Jesus nos permite entender que Jesus não está colocando essas coisas como opostas, né? Os nascidos da carne é da carne, os nascidos do Espírito é do Espírito. Elas não são coisas opostas, elas são coisas incompletas. O que Jesus está dizendo é que ninguém é só carne, assim como ninguém é só espírito. Por isso a necessidade de nascer da água e do espírito. Essa oposição do nascido da carne, nascido do espírito, como a carne sendo algo deletério, é algo que está em grande parte na raiz de muitas perspectivas pejorativas com relação à carne, com relação ao corpo, o que por consequência, em muitos aspectos, acaba legitimando diversas violências com relação ao corpo, porque o corpo é o que vale menos. É porque aqueles que são nascidos do Espírito são preocupados com as coisas do Espírito, com a espiritualidade, aquilo que está no espiritual. E, evidentemente, é exatamente o contrário que Jesus está dizendo. Essa conexão do nascer da água, nascer do Espírito, como isso tem a ver com a nossa dimensão, que é o nosso mundo real, que é o nosso mundo da nossa vivência social, conectado com aquilo que é a nossa espiritualidade, com a nossa vida, a nossa relação com Deus, como a nossa relação com Deus se expressa a partir das nossas relações humanas, como a nossa mentalidade precisa ser transformada, como o nascer da água e do Espírito é o encontro de duas simbologias extremamente importantes, porque a água que tem todo esse simbolismo da purificação, mas a água que lava o nosso corpo, a água que hidrata o nosso corpo, a água como um símbolo da corrente do rio, a água como uma dimensão dos oceanos, a água como uma parte essencial da terra, né? A água é a terra, em grande parte, assim, meio que um paradoxo, mas a água é a terra nesse sentido. Então, a água que diz respeito, em grande parte, às nossas relações sociais, ao mundo real. Nós precisamos nascer nessa condição, assim como nós precisamos nascer no Espírito. E a vivência com Deus expressa a partir desses dois lugares. É esse encontro. É o encontro da nossa nova mentalidade, nova consciência, nova forma de ser, na nossa esperança, na nossa perspectiva, nas nossas ações, nas nossas práticas, conectadas com aquilo que é da parte de Deus.
e não é poder, e não é milagre. É sobretudo como nós nos relacionamos a partir da nossa vivência, experiência, encontro com Deus e encontro com Jesus. É preciso nascer da água e do Espírito. Os que são nascidos da carne é carne, os que são nascidos do Espírito é Espírito. Então, é impossível que você nasça e se mantenha apenas em uma dessas dimensões. É preciso nascer da água e do Espírito. Isso está no, no que é colocado no final do texto, e eu acho bem interessante, né? Como quando Jesus diz no versículo 12, que se você não crer nas coisas que eu falo da terra, como você vai crer nas coisas que eu falo do céu? E isso muitas vezes passa batido, né? O que são as coisas da terra? As coisas da terra são realmente as coisas da terra. É aquilo que está na dimensão da terra, aquilo que está na dimensão do mundo, aquilo que está dentro da realidade, como Jesus, como verbo encarnado, que vivencia na realidade, no mundo, na terra, aquilo que são as coisas da terra. Então, se você não crê, e crê aqui não é na dimensão de fé, né? Creia no sentido de levar a sério. Como nós levamos a sério o que acontece na Terra, as desigualdades, as injustiças, as violações, mas as muitas causas que nos afligem, as muitas adversidades, aquilo que abate a nossa alma, aquilo que nos desanima, aquilo que nos desestimula, aquilo que tira o nosso ânimo, tira o nosso fôlego, aquilo que nos entristece, aquilo que nos abate, aquilo que nos afeta, todas essas coisas que estão na dimensão do que são as coisas da Terra. Levar as coisas da Terra a sério. É levar a sério aquilo que acontece ao nosso redor, mas levar a sério a partir dessa perspectiva. Então, se você é incapaz, se você se desconecta, se você é incapaz de levar a sério, ou nas palavras de Jesus, se você é incapaz de crer nas coisas da Terra, aonde de fato é onde você pode de fato fazer alguma coisa, fica difícil imaginar que você consiga contemplar as coisas que são ditas do céu, ou as coisas que vêm a partir de Jesus, como as coisas que são ditas sobre o céu. Não, não existe essa desconexão, essa vivência, esse nascer de novo, essa nova experiência, essa nova mentalidade, esse impacto. O impacto do encontro com Jesus faz com que a gente leve o mundo a sério, a terra a sério, todas as nossas relações em volta, tudo aquilo que nos afeta e que afeta os nossos semelhantes, que afeta os que estão ao nosso redor, que afeta outros e outras em diversos aspectos, isso precisa ser levado a sério, porque levar isso a sério, a partir da perspectiva de Jesus, de fato está conectado com as coisas que são do céu. Então, o encontro de Nicodemos essa revelação de dimensão no sentido de uma mudança de mentalidade e de atitude. Então, Jesus faz um caminho com Nicodemos que tira Nicodemos do pedestal com relação ao seu lugar de autoridade, de poder, de quem convive com pessoas do poder, de quem se impressiona com o poder, com os milagres, com os sinais, tira Nicodemos desse lugar, desloca Nicodemos desse lugar para um lugar onde os critérios são outros. Os critérios são completamente diferentes. Os grandes sinais, o grande poder, vem a partir de perspectivas completamente diferentes. Esse é um grande sentido, um grande impacto que tem fruto do encontro de Nicodemos com Jesus. Nascer de novo não é... Nicodemos aprende que nascer de novo não é uma fuga para a contemplação de um mundo exclusivista, né, de uma vida apática e uma vida interessada principalmente na dimensão do espiritual. Mas o nascer de novo é uma nova afirmação de postura e de posição com relação ao mundo e aos nossos semelhantes. Fruto do encontro de Jesus com Nicodemos. E aí eu leio um segundo encontro de Jesus, dos muitos encontros de Jesus, que é um cara de muitos encontros, né? A segunda dimensão do encontro de Jesus, que é o encontro dele com a mulher samaritana, um texto também bastante famoso. E aí eu vou ler o João 4, do 5 ao 10. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó,
fatigado a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritano? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Amém. Aqui um encontro que faz um caminho contrário, né? E por isso a escolha de dois encontros. Como Jesus desconstrói a arrogância e a soberba e a autoridade de Nicodemos para trazê-lo para o seu lugar, para que ele entenda o que é nascer de novo e a necessidade de nascer de novo. E Jesus faz um caminho contrário com a samaritana, porque a samaritana está, evidentemente, em outro ponto, no outro extremo. A samaritana é uma mulher que já interiorizou a inferioridade, né? Isso é bem interessante e muito próximo, muito real, né? Como diversas pessoas, por tantas violências, tanto preconceito, tantos embates, tantas adversidades, convivendo com um mundo tão hostil ao seu redor, interiorizam a inferioridade de tal maneira. Essa mulher fez isso, ela interiorizou a inferioridade de uma maneira muito dolorosa para ela. E, aliás, é até bem interessante como aqui nós temos mais um exemplo de um encontro, né, de uma fala de Jesus com relação a alguém de Samaria. E eu gosto sempre de lembrar, na verdade, eu acho bem interessante como em diversas ocasiões em que Jesus quer confrontar, inclusive os próprios discípulos, com relação a hostilidades, a preconceitos não reconhecidos, inclusive, como sempre tem um samaritano como exemplo, né? A própria parábola do bom samaritano não é à toa, né, que Jesus confronta dois homens que pertencem ao universo judaico, ao universo da lei, ao universo do sacerdócio, com um samaritano, né, com alguém que os judeus eram mais hostis, exatamente para confrontar como da onde se menos se espera a solidariedade e generosidade, é exatamente dali que veio. Esse é o exemplo. E aqui Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Quando Jesus cura 10 leprosos, somente um volta para agradecer, e esse um que volta para agradecer é de Samaria. Então, de alguma maneira, Jesus está sempre colocando aquilo que os judeus, incluindo os seus discípulos, tinham mais resistência, mais preconceito, de quem eles imaginavam que não pudesse vir nada que prestasse, como que Jesus pega exatamente essa imagem, essa figura, essa etnia, exatamente para usar como um exemplo de que como isso pode ser surpreendente, como isso pode ser superado. E aqui é um exemplo disso, né, numa conversa com uma mulher samaritana, uma mulher que já interiorizou, repito, né, essa condição de inferioridade que ela evidentemente vivenciou, né, tanto desprezo, tanto, tanto preconceito, e aí mesmo na questão do nosso dia a dia, né, social, inclusive, como muito da nossa autoridade evangélica, como muito da nossa teologia, como muito da nossa hermenêutica bíblica ajuda a incultar em muitas pessoas uma perspectiva extremamente inferiorizante, né? Se por um lado isso fez parte durante séculos, por exemplo, da condição de muitos negros e negras no continente africano, sem alma, inferiores, bestializados, etc. Isso não é muito diferente com outras linguagens no contexto de hoje, né? Como diversos grupos sociais e diversas pessoas são colocadas numa condição de inferioridade por diversas razões, por diversas opções. Então, essa mulher é um pouco esse símbolo, né, de quem interioriza a sua inferioridade. E aí ela é extremamente surpreendida em como Jesus se dispõe a fazer esse encontro. Isso é extremamente interessante para ela, porque a mulher está quieta no seu lugar, sossegada, em Sicar. E eu gosto dessa ilustração de pensar, né, fazendo
uma atualização, né, termo tão polêmico da semana, é, dessa ideia de pensar a condição dessa mulher em Sicar como uma opção pelo armário, né? A mulher samaritana estava no armário, Sicar se tornou um armário para ela, dentro da condição que ela tinha. Uma mulher pobre, que já teve vários casamentos extremamente que foram frustrados e que agora está num relacionamento que não é oficial, né? O texto diz que ela já teve 5 maridos e que ela tem agora não é o marido dela, então pode ser apenas alguém com quem ela está, mas não é uma relação oficial. Ela pode ser amante, inclusive, né? Mas o fato é que ela vive nessa condição que é extremamente difamada em diversos lugares. Então, Sicar funciona para ela como um armário. E aí é interessante pensar como, enquanto a gente empurra muitos grupos e muitas pessoas para dentro do armário, Jesus visita os armários, né? Os lugares onde as pessoas se preservam da sua inferioridade na perspectiva social, dos seus preconceitos recebidos cotidianamente. Jesus visita esses lugares. Então, o mágico, o mais poderoso do encontro de Jesus com essa mulher é que ele visita esse armário, ele vai a Sicar, ele dá o ponto de partida numa conversa com relação a uma mulher que está totalmente difamada e perdida nos arredores, né, em diversos lugares. Essa imagem, para mim, é bem interessante. E aí, no diálogo, ele diz para ela, né, que se ela conhecesse o dom de Deus, ela pediria água, ela tomaria iniciativa. E aí é interessante é, a gente perceber como o encontro com Jesus traz um certo empoderamento, né? É uma libertação e é um certo empoderamento nesse sentido. O que ele coloca para essa mulher é com relação a posicionamento, iniciativa. Primeiro você precisa ter consciência de quem é Deus, do dom que Deus te deu, da liberdade que está nas suas mãos. Da vida que está nas suas mãos. Tendo consciência disso, eu nem te pediria água, você teria a iniciativa de me pedir água. Esse jogo de palavras que pode ser traduzido por uma grande condição, uma grande lição de empoderamento que Jesus coloca para essa mulher. Então, Jesus tira essa mulher dessa condição, desse lugar de inferioridade que está absolutamente marcado, né, afetado, que é atravessado na sua vida, e traz uma luz que pode ser colocada como um empoderamento. Então, dois aspectos de um encontro, como em caminhos contrários, né? Jesus, no encontro com a mulher samaritana, como ele empodera os inferiorizados e como no encontro com Nicodemos ele derruba a arrogância dos poderosos, das autoridades, para igualar as relações, aonde as desigualdades hierarquizam, distanciam as relações, um novo nascimento, uma consciência de um novo nascimento recupera, possível, pelo menos é capaz, é possível, de restabelecer relacionamentos a partir desse lugar, pelo menos nosso, né, de generosidade, de humildade, de esperança, de simplicidade, características que são próprias daqueles que são da parte de Deus, características que são próprias daqueles que estão inseridos no reino de Deus. Como que isso é extremamente importante para marcar os nossos encontros. Nós podemos fazer uma escolha por esse encontro, um encontro que funcione desta forma. Eu queria fechar essa fala antes de encerrar com uma música do Milton Nascimento. É uma música conhecida, bastante conhecida, quer dizer, tem músicas muito mais conhecidas, mas uma música chamada Morro Velho, e eu gosto muito dessa canção e eu acho que ela faz uma boa ilustração com relação ao encontros e desencontros, né? Encontros que são desconectados por diversos fatores, né? Entre eles a desigualdade e a estratificação social, e como o nascer de novo é possível pautar esse reencontro. Então, eu queria, né, se for possível, aí já está na agulha, a gente ouve essa música e eu vou encerrar.
sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Fez obrigação com força, parece até que tudo aquilo ali é seu. Só poder sentar no morro e ver tudo verdinho, lindo a crescer. Orgulhoso camarada, de viola em vez de enxada. Filho de branco e do preto, correndo pela estrada atrás de passarinho, pela plantação adentro, crescendo os dois meninos, sempre pequeninos. Peixe bonda no riacho, de água tão limpinha, dá pro fundo ver. Orgulhoso camarada, conta histórias pra moçada. Filho do Senhor, vai embora, tempo de estudos na cidade grande. Parte, tem os olhos tristes, deixando o companheiro na estação distante. Não me esqueça, amigo, eu vou voltar. Some longe o trenzinho, ao Deus dará. Quando volta, já é outro. Trouxe até sim a mocinha para apresentar. Linda como a luz da lua, que em lugar nenhum rebrilha como lá. Já tem nome de doutor, e agora na fazenda é quem vai mandar. E seu velho camarada já não brinca mais, trabalha. Muito bem. Não sei quantos aqui já conheciam essa música, essa letra, mas eu escolhi essa letra, acho que razões óbvias, né? Como a letra é desenvolvida, eu acho uma das letras mais interessantes do Milton. E ela conta a história, que segundo ele diz que é uma história real, né? Com algumas alterações, mas uma história real,
na fazenda de um dos parentes do Wagner Tiso, que é um grande amigo dele, né, pianista e tal. E, bom, dois meninos que crescem juntos, né, como amigos, a história vai narrando isso, evidentemente um negro, provavelmente filho de alguém que trabalha na fazenda, do pai do menino branco, e como eles crescem como grandes amigos, né, brincando junto, imaginando que a fazenda, todo aquele território é deles, imaginando coisas, fazendo brincadeiras, crescem como amigos, fazem várias coisas juntas, e aí, em algum momento, a partir de uma determinada idade, o filho do branco, né, o menino branco, vai para a cidade, vai estudar, e os anos passam, e o menino negro fica. Então, a parte que fala da despedida deles, né, não me esqueça, né, a despedida dolorosa tanto para o branco quanto para o negro, porque eles estão nessa relação de amizade. E aí ele vai estudar, os anos passam, né, ele conhece uma mulher também. Quando ele volta, ele já volta casado, volta com o título de doutor e volta para ser o herdeiro da fazenda da família, dos pais, e o seu amigo negro continua na condição, segue na condição de servo na fazenda. Então, ele volta como patrão e o seu amigo negro continua na condição de servo, como empregado. Ele já não tem mais a mesma conexão de amizade. Aliás, a relação é só de patrão e empregado. Eu usei essa música para falar exatamente como o nascer de novo, essa nova mentalidade, reconstrói relações que a desigualdade, que a violência, que a estratificação social separou e impossibilitou aproximações e acolhimento. Nascer de novo, muito mais do que milagres a serem feitos, que tipo de posturas e atitudes nós podemos semear com relação às nossas vivências e às nossas convivências. Nascer de novo é uma quebra radical, uma quebra muito radical na maneira como todo esse sistema louco, apressado, cheio de preconceitos e cheio de informações teológicas, inclusive religiosas, cheio de pré-julgamentos, inclusive teológicos e religiosos, como esse lugar tão impregnado pode ser desconstruído para que nós possamos expressar uma nova maneira de viver coerente com o reino de Deus e possibilitar ter a oportunidade de ter novos encontros. Nós precisamos, a humanidade precisa, nós precisamos de encontros que nos façam nascer de novo, de novo, de novo, porque nós estamos sujeitos a, nesse sentido, morrer todos os dias, né? Pelas diversas, pelo peso do mundo, pelo peso da violência, das adversidades, dos muitos preconceitos, das diversas sutilezas de arrogância e superioridade. Nós somos suscetíveis a morrer todos os dias, mas nós temos, né, em Jesus a possibilidade a oportunidade de termos encontros que nos façam renascer. A cada momento que nós estamos a um passo de esquecer aquilo que nós conseguimos encontrar e reconstruir, nós temos a oportunidade de renascer e começar novamente. Então, que nós possamos ter e estabelecer encontros que nos façam nascer e renascer todos os dias, mas também que nós possamos proporcionar encontros capazes de fazer as pessoas renascer nas diversas condições em que elas se encontram, nas diversas adversidades em que elas se encontram, nas diversas animosidades em que elas se encontram, inclusive causando muito rechaço com relação à imagem do que pode ser, do que pode vir do reino de Deus, que nós também possamos oportunizar novos encontros que sejam capazes de fazer pessoas renascer de novo e de novo e de novo. É um tempo de renascer. Amém. Amém, e amém, e amém, Ronilson. De novo e de novo. E amém, e amém, e amém sempre, né? Porque é na resistência e na esperança que nós temos, que nos sustentamos e que nos mantemos e que prosseguimos e vamos caminhar. Louvado seja Deus por sua palavra e, para além de sua palavra, por sua vida, por seu testemunho, né, que estimula tantos
jovens e adultos, irmãos e irmãs, a seguirem e prosseguirem neste caminho de encontrar-se com Jesus, que produz renascimento, né? Ressurreição, esperança que é teimosa, né? E que nos estimula a chegar até aqui. Palavra de Deus, né? Que nos abençoa nesta manhã. Como o encontro com Jesus pode afetar a nossa vida, né? E como o encontro com Jesus pode seguir afetando os nossos afetos e transtornando e transformando nossos afetos, os meus afetos, né? Os nossos afetos, para que o nosso coração esteja em consonância com o coração de Deus, com o coração de Jesus, né? Encontrar Jesus é olhar para a terra, né? Como você disse bem, olhar para o mundo ao redor, porque Deus desce do céu em Jesus e nos faz olhar para a terra para que a gente construa uma outra relação, outro mundo, uma outra história, né? Como bem lembrou aí o Paulo Henrique, Nicodemos somos nós, né? Porque a gente sempre acha que nós como você bem disse, Ronilson, a gente meio que o imbeciliza, né? O infantiliza. Ele não sabia das coisas. Nicodemos somos todos nós, né? E Jesus o trata com enorme respeito, né? E dialoga com ele, né? Então, como a gente carece dessa presença libertadora e desconcertante de Jesus, como bem disse aí o Paulo Henrique, né? E interessante dessa coisa que você diz, né? Dessa superioridade do Nicodemos para a inferioridade da mulher samaritana, a gente em Jesus e por Jesus e em Jesus produz equidade, mais do que equidade, produz justiça nas relações, produz igualdade nas relações. Então, Nicodemos tem que baixar para o seu lugar, né? A mulher samaritana tem que ser elevada para o seu lugar, e quem faz isso é a equidade da graça de Jesus. E a igreja está aqui olhando para o mundo com as desigualdades, com os sistemas perversos e iníquos, para produzir com Jesus o estabelecimento dessas relações, assim. E eu fiquei pensando em quando você dizia a distância, né, social, a distância étnica, a distância religiosa, a distância de gênero, a distância geográfica entre Nicodemos e a mulher samaritana é abissal, assim, é enorme, né? E você pega neste texto e mostra como Jesus aproxima estes mundos, né? E lembrei da palavra do apóstolo, né, Paulo. Ele desfaz a inimizade entre nós e Deus, e porque desfaz a inimizade entre nós e Deus, desfaz a inimizade entre nós e as outras pessoas. Não como magia, porque nos convertemos ao lugar que devemos estar. Como disse a Sônia, no que escreveu também no chat, dessas mulheres que são invisibilizadas, inferiorizadas, Deus traz para o seu lugar de reconhecimento, né? E para este homem, e não é por acaso que a mulher é invisibilizada e o homem é que se pensa, né, essa figura superior. Ele traz o Nicodemos para esse lugar para ficar no nível da vida e levanta essa mulher desse lugar da ninguém-dade para o nível da dignidade. Então, isso é o que o Evangelho faz, e este encontro com Jesus nos convida a essa conversão todo o tempo, porque todo o tempo, na religião que nós abraçamos e que estamos, a gente pode naturalizar essas relações assimétricas, desiguais, perversas, inferiorizadas, e manter a vida como está, né? Paulo Henrique fez registro aí também de uma palavra sua, Manilson. Jesus visita armários para libertar destes armários aqueles e aquelas que nós empurramos todo dia e que devemos e queremos colocá-las lá. As pessoas dizem, mas o mundo não era assim, por que essas pessoas agora querem vir e fazer, defender seus direitos? Estava tudo tão bem, sempre foi assim, né? O menino na fazenda e o outro que cresceu, o mundo é assim, por que eu tenho que desarrumar esse mundo, né? Enquanto você contava da história da bela música do Milton, lembrava também do livro clássico importante, né, do José Lins do Rego, o moleque Ricardo, né, que é também isso, é o moleque Ricardo que a vida roda, roda, mas ele continua no mesmo lugar. E outros, né, os filhos da casa grande, estão sempre subindo e subindo e subindo. Jesus e Nicodemos traz Nicodemos para cá, para que a mulher samaritana possa vir para cá também. Para ver equidade e igualdade, é preciso que alguém possa abrir do que é e do que tem para que o outro possa ter. Para que o outro possa ter, né? John Stott já dizia, para que alguém possa comer, eu preciso deixar de me empanturrar tanto, para que o outro possa ter justiça e possa ter dignidade, direitos.
Então, Jesus desfaz essa inimizade e nos chama nessa manhã de domingo para a gente arrebentar com a inimizade. A mim, em relação a quem quer que seja, e trazer essa pessoa para o lugar da dignidade, né? Todos para o lugar da dignidade. Quem se pensa muito elevado, que desça para o nível de Jesus. Porque ele desce, como diz a Quenose, ele amarra uma toalha na cintura, ele desce e ele se esvazia. Quem se pensa grande tem que se esvaziar. A igreja, este evangelho arrogante que circula por aí, que não é o do Cristo, essa religiosidade evangélica perversa que mata, que escorcha, que desrespeita, que abusa, que agride mulheres, negros, LGBTs, indígenas, quilombolas, refugiados, crianças, empobrecidos, empobrecidas. Então, o evangelho traz essas pessoas para a dignidade. Quem tem mais vem para o lugar da mesa para que possa compartilhar e dar daquilo que tem. Em suma, como você diz bem, como o encontro com Jesus afeta nossos afetos para a conversão e olhar para o mundo e fazer do mundo uma nova história. Por isso a gente está aqui, por isso e para isso a gente está aqui. Não por nossa força, não por nosso poder, não por nossa capacidade, mas pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Jesus. Pela graça e pelo amor de Jesus, que nos converte a esse caminho, nos chama para esse caminho todos os dias. Louvado seja Deus, muito agradecido, viu, Ronilson? Amém. Eu fico grato com a oportunidade de compartilhar e acho que você fechou bem, né? Como a gente ajuda nessa reconstrução de relações a partir do reino de Deus. E reconstruir tudo, né? Em memória da reforma, né? Do dia de ontem, reconstruir tudo, porque o que a gente tem, inclusive, de religiosidade evangélica, a reforma, a gente precisa realmente de uma restauração, uma reconstrução de relacionamento, de um nascer de novo extremamente poderoso. Amém. Que assim seja, que Deus nos faça em Jesus nascer todo dia e de novo, porque amanhã eu posso cair hoje, né? Posso ter uma atitude anti-evangélica agora, que ele nos ajude a converter de novo e de novo e de novo. O encontro com Jesus não pode ser uma coisa histórica lá no passado que eu conto sobre ela, tem que ser uma vida de todo dia, como ele convida a gente para viver desta maneira aqui e agora, para que o mundo seja outro, né? Para que o mundo seja outro, né? E como você disse aí no começo, esses encontros aqui têm sido ricos, você tão distante, mas tão próximo da gente. E, por exemplo, domingo que vem, Odd já vai pregar aqui, quando você falou do Nordeste, Exato. então a gente já pregando aqui. É isso que Deus permite a gente se encontrar, se animar e se apoiar mutuamente em Jesus e por Jesus nessa caminhada.